Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu preciso, nesse mês de novembro, primeiro, mandar um beijo, um abraço para o nosso querido PCO, aniversariante do mês, e lembrar que um ano atrás nós estávamos entrando no ar aqui no YouTube. Então a gente começou essa jornada e logo depois, em janeiro de 2022, a gente começou também na NET Claro, canal 529 HD, tá bom? 527, melhor dizendo. Então, muito obrigado, muito bacana. Esse mês é um mês especial pra gente. E o nosso programa sempre começa dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Primeiro, nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E depois, gente, além de a gente estar na net, nós estamos no YouTube. E no YouTube você pode estar conferindo a gente, assistindo em qualquer lugar desse planeta. Você pode estar no Japão, você pode estar na Oceania, na Europa, América Latina e por aí vai, tá bom? É isso mesmo. E hoje o programa é especial. 120 anos de Juscelino Kubitschek, JK. Vamos falar do político, vamos falar do administrador, do pai, Vamos falar também da pessoa que gosta de cultura, tudo isso e muito mais com um convidado muito especial. Mas eu vou te apresentar esse convidado daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e eu gosto sempre de, no início, cumprimentar as cidades que nos acompanham por Minas Gerais afora. Então, um abraço especial para a nossa Belo Horizonte, tem também a simpática e histórica Sabará, tem a charmosa Nova Lima, aqui pertinho de Belo Horizonte, duas cidades importantes também que fazem parte da economia da região metropolitana, Betim e Contagem. Aí eu pego o caminho para o Rio de Janeiro e meu abraço vai para Juiz de Fora. Beijo para Ipatinga, para Governador Valadares e o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora, gente? Então, Uberaba e Uberlândia e cidades importantes para a economia do agronegócio, não só em Minas, mas em todo o Brasil, tá bom? E você que nos acompanha pelo YouTube, entra no chat e diz aí, de onde que você nos assiste, o seu nome, participe do programa, fale sobre a nossa programação, fique à vontade, tá bom? Esse é o programa que é o BH Todo Dia e é uma revista que traz cultura, traz negócios, traz também comportamento e de Belo Horizonte para o mundo. E é por isso que eu gosto sempre, de começar dizendo o seguinte, olha, Belo Horizonte não cabe só em BH, Belo Horizonte cresceu e a gente vai embora e ninguém segura a gente. E aqui no canal Viver Brasil, o BH Todo Dia é essa revista. E claro, gente, para a gente ter uma revista, o que a gente precisa? A gente precisa de assuntos importantes e de pessoas, personalidades que fazem parte, que vão compor, junto com a sua história, a história de Belo Horizonte e a história do nosso Brasil também. E hoje, mais uma vez, um ano depois, esteve aqui logo no início do nosso canal, mas ele volta com muito prazer, porque a gente recebe ele aqui no canal Viver Brasil, o vereador de Belo Horizonte, mineiro, belo-horizontino, da Gema, ali do centro da cidade, muito bacana, Gabriel Azevedo. Obrigado, Gabriel. Eu que te agradeço, sempre bom estar contigo aqui, com as pessoas que estão acompanhando a gente, muito bom bater esse papo. E eu falei da Gema do centro da cidade, é isso mesmo? Centro, continua morando no centro. Na rua Tupisco, Rio de Janeiro. Eu vivi na Tupisco, Espírito Santo. Então a gente... Aqui, daqui eu identifico aqui em algum lugar. Aqui. Muito bom, Gabriel. Legal demais sua presença. E acho que o momento é muito importante, porque a gente acaba de sair de um processo de eleições. Às vezes um ódio muito grande, mas que a gente vai trazer um personagem que trabalha com outro tipo de política, muitas vezes criticado, mas que hoje a gente vê a importância dessa política. E é Juscelino Kubitschek. Eu queria que, primeiro, saber, curiosidade, na sua vida, como é que o Juscelino entrou, provavelmente pelos livros de história, mas e depois disso, como é que foi? Como modelo, ele é, para mim, o político que eu tenho como maior referência no Brasil. Você falou do tempo que a gente está vivendo e o JK tinha uma frase que era: não nasci para guardar ódios ou rancores, eu nasci para construir. Atual, e nesses tempos que a gente vive, que aliás tem alguns paralelos com alguns momentos da história dele, vale a pena lembrar o exemplo do JK, que, claro, como todo ser humano, como todo político, tem os seus defeitos, tem aquilo Sim. que é possível de ser criticado, mas que eu acho que no conjunto da obra deixou um legado muito positivo para o Brasil. Um democrata, sobretudo. Vamos entrar nessa questão que eu acho que é interessante. Seria o Juscelino Kubitschek o principal político de Minas Gerais, na sua opinião? Eu acho que ele divide espaço a depender do prisma. Não dá para, por exemplo, esquecer o Tancredo Neves. Isso. Eu acho que o Tancredo ele teve um papel gigante em vários momentos do Brasil e teve, eu acho, sua coroação na redemocratização. O JK, ele
ao meu ver, o seu grande momento, sem sombra de dúvidas, foi a presidência, em que ele tem, no primeiro lugar, o papel de assumir um Brasil completamente turbulento após o suicídio do Vargas em 54. Muita gente, inclusive, não queria deixá-lo tomar posse. Foi necessário que um general legalista, o general Lott, garantisse a posse. Você veja como o Brasil dá voltas. Naquele momento tinha gente ali questionando as eleições, defendendo um golpe militar, mas o JK virou presidente. E eu acho que, para além desse legado democrático, foi um governo extremamente democrático e respeitoso às instituições, algo raro no Brasil. Ele também deixa um legado de modernidade. O JK, não só na arquitetura moderna, cujas linhas fizeram parte dos seus vários governos executivos, mas no jeito, no trato, na sensação de um Brasil que finalmente dava certo e tinha muito potencial para ir avante. Então, acho que ele era um democrata de visão, que respeitava instituições, que amava o Brasil e que deu um molde à nação muito interessante depois de um período complexo de Estado Novo e depois de um regime varguista que ainda não dava esse ar de modernidade. Muito bom. Então, a partir desse prisma, para você, ele é o maior político brasileiro, nesse prisma, né? Sem sombra de dúvidas, é o melhor prefeito que Belo Horizonte teve. Eu gosto muito do que ele fez aqui na cidade, sobre alguns aspectos, tem minhas críticas também, mas eu acho que ele foi um prefeito que fez Belo Horizonte se reinventar, e estamos ainda um pouco parados no que ele deixou de inovação. Foi um governador que tirou Minas Gerais do atraso, e foi um presidente que colocou o Brasil na modernidade. Então, o que é característica sempre no JK, e ele enfrentou algumas questões por isso, o apelido dele quando foi prefeito era o de prefeito furacão. É mesmo? Eu não sabia. Por quê? Porque a cidade virou um canteiro de obras e ele tinha profunda pressa e dinamismo. Sim. Isso geralmente não é uma coisa muito presente na vida pública, não. As pessoas estão sempre muito acomodadas. Calma, não, isso para depois, isso depois, calma, tudo é devagar. Que é isso? É para agora. É para agora, é para ontem. O Brasil tem pressa. A gente tem que fazer isso rápido porque as pessoas precisam. Então, isso me encanta muito. O slogan de presidente, né? 50 anos em 5. A construção da capital e tinha que ser inaugurada e as coisas tinham que acontecer. E eu queria ver mais políticos no Brasil com essa pressa. Uma pressa responsável, mas uma pressa necessária. Boa. Gabriel, vamos um pouco para o JK agora, em Belo Horizonte. A relação dele com BH, quando é que ele vem para cá? Bom, BH, erguida em 1897, estava aí nos anos 30, entrando na sua terceira década de vida. E o JK também, né? O JK, nascido ali no início do século XX, na porta da transição de 2 séculos, ele, como vários outros do interior de Minas, resolvem vir para Belo Horizonte para estudar. Isso. Né? E aqui ele faz o curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, se torna médico, até se especializa em urologia na França, e aqui também que ele constitui o casamento dele, encontra a Sara, se apaixonam e começa então a sua vida familiar. Uma coisa que eu gosto muito da história do JK é que ela está completamente entrelaçada à história política brasileira, relevante a partir dos anos 30 até os anos 70. Ele é um personagem que vai, tal como o Forrest Gump, que vai aparecendo ali nas coisas todas. Então, em 30, na hora que ele chega em Belo Horizonte, bum, explode a Revolução. Isso. Né? Ou golpe, podemos chamar de golpe, porque foi uma contravenção à ordem constitucional vigente. O Getúlio Vargas não aceita, né? Isso. Junto com Minas, o resultado isso aí. do que estava colocado por São Paulo, resolvem dar um golpe, e aí você tem uma resistência dos paulistas que faz com que aconteça a Revolução de 1932, a então chamada Revolução Constitucionalista. Isso. Nesse momento, o JK, que era médico, se coloca nas fileiras e conhece um amigo chamado Benedito Valadares. Grande político, Benedito figuraça, hein? Bom, olha como é que as coisas vão se entrelaçando. Tudo aconteceu porque o Getúlio deu um golpe. Isso. O único governador que ficou no poder, diga-se, foi o Olegário Maciel, em Minas Gerais. Olha que as coisas vão se entrelaçar. Ele morre na banheira do palácio. É mesmo? Teve um infarto lá.
Com medo da papuda, hein? Essa história é boa também. Tem também o Gustavo Capanema, que vai entrar no jogo. E essa amizade do JK com o Benedito vai vir ser importante mais na frente, porque em 1934, vamos lembrar que houve aí sim uma nova Constituição brasileira que instaura o processo democrático e o JK, pouca gente se lembra disso, se elege pela primeira vez a deputado federal. Isso. Eleito deputado federal, ele não vai conseguir concluir o mandato, porque em 1937 o Getúlio, que já era um ditador desde 30, de fato, estava sendo convencido a ter eleições presidenciais de 38, não aceita e dá o golpe de 37. E caça o mandato dele. Caça o mandato de todo mundo. Todo mundo. Naquele momento, o Brasil vira uma ditadura pesada do Estado Novo. E como ditador, ele tem o papel de indicar os governadores. O famoso governador biônico, né? Aí essa parte é muito boa, porque tinha 6 querendo e surge uma expressão que ficou muito tempo na política brasileira, então é o Benedito. Benedito Valadares vira governador de Minas Gerais e acaba por indicar, em 1940, o JK prefeito. Olha só. Quando ele vira prefeito, não foi pelo voto popular. Você veja, ele foi eleito deputado, caçado pelo Estado Novo, mas beneficiado, indicado em 40. O mundo dá voltas. Dá voltas. E aí, prefeito Furacão, que eu disse para você, Belo Horizonte tinha completado ali os seus 30 anos, estava fazendo 33 anos, eu sou minimamente bom de matemática, em 1940. Isso. E o JK prefeito começa a identificar uma série de necessidades. Muita gente o reconhece por essa obra que está aí atrás de você, que é a Pampulha. E aí o Gustavo Capanema tinha apresentado ao Getúlio Vargas um conjunto de pessoas, vamos lembrar que em 1933 houve a Carta de Atenas do Le Corbusier, repensando completamente as cidades e inaugurando o movimento modernista. Boa. No Brasil, o Gustavo Capanema, que era o ministro então da Educação, da Saúde, resolve fazer uma nova sede para o Ministério no Rio de Janeiro e chama um conjunto de arquitetos, paisagistas, artistas inspirados pelo Corbusier. E surge o famoso Palácio Capanema, que está lá no centro do Rio de Janeiro, uma joia do nosso modernismo. Por ter essa ligação, Gustavo Capanema, JK, ali em 40, o JK estava com uma dúvida do que ele ia fazer com uma lagoa artificial inaugurada e construída pelo prefeito anterior, Otacílio Negrão de Lima. Muita gente falava que aquele espaço para abastecimento de água deveria ser um conjunto de plantios, conjuntos habitacionais de moradia para baixa renda. Não, nós vamos usar essa lagoa para fazer uma reinvenção de Belo Horizonte. Capanema apresenta para ele um jovem chamado Oscar, que vem se hospedar em Belo Horizonte, ali na Rua da Bahia com Augusto de Lima. Não acredito, onde hoje é o Maleta, existia o grande hotel Belo Horizonte. Isso. Olha. O Oscar se hospeda ali e numa noite, diz a lenda, com uma garrafa de uísque, ele com os rabiscos faz de uma vez as 5 obras. As 5 obras? A saber, um hotel. Esse não foi construído, mas a planta está na internet para quem quiser conhecer. Inclusive, as fundações estão lá na Pampulha, numa península que você vê. Esse hotel ali seria na Pampulha? Seria na Pampulha, na orla. Perfeito. Né? Então, um hotel, um cassino, uma casa de baile, um clube e uma igreja. Afinal de contas, imagina um prefeito que em 1940 fizesse cassino, casa do baile, clube, hotel, mas não desse ao mundo eclesiástico algum tipo de sinal. Sagrado e profano ali. Né? Tem também o seguinte, o hoje zoológico da Pampulha foi feito para ser a continuação do clube, que seria a parte de golfe. Tanto que a sede administrativa do zoológico é uma obra do Niemeyer complementando a lógica do clube, do Yacht Club. Sim. Era Yacht Golf faz Club. Sentido. Né? Isso. Então tá. Tudo foi sendo feito. Aí na noite ele desenha tudo. Na manhã do dia seguinte ele desce, vai lá no prefeito. Então, prefeito, terminei. Sobe o JK correndo e ele começa a explicar. O cassino, ele não vai ter uma escada, ele vai ter uma rampa porque ela é mais elegante. O JK fala, está contratado, quando é que a gente faz? E começa, né? E a coisa começa em 40. Em 1943, o JK, com a presença do Getúlio Vargas e da filha, lá no clube está lá, em 1943, a filha do Getúlio inaugura esse complexo. E é maravilhoso porque Belo Horizonte não tinha isso, não tinha esse ar de modernidade. Quem vê a planta aqui atrás de mim, hoje está cheio de prédio. Mas se vissem essa imagem aqui em 1940, era aquela cidade vergel do Coelho Neto, cheia de árvore, de casinha, e ainda muito eclética com a arquitetura, com a vida
totalmente voltada para uma cidade de interior que resolveu ser capital. Né? Até porque Roça todo grande. mundo que vinha para cá era do interior. Era do interior, né? Ou de outros lugares. Bem, né? Então você tinha ali um começo de capital que ainda remontava a Paris dos anos 1850, a Barcelona do século passado. JK, em 3 anos, nos coloca na modernidade com um complexo cultural que passa a atrair gente do mundo inteiro. Mas não é só isso, porque a gente estava em guerra, né, isso foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar. Que loucura, hein? 40 a 43. E como as rotas marítimas para a Europa estavam impedidas, grandes artistas vieram a Belo Horizonte se apresentar no cassino, na casa do baile. E não era incomum ver o JK e a Sara dançando no cassino, até altas horas, pegando um barquinho, atravessando a Pampulha para continuar se divertindo na casa do baile. E eu acho isso muito bom, porque eu acho que política tem que ser divertida. Sim. E os políticos eles têm que se animar com as pessoas, estar junto com as pessoas, e isso era o objetivo da Pampulha. Eu fico muito triste de ver a Pampulha hoje com o cassino fechado, a casa do baile subsidiada, sisuda, né? E, sobretudo, sisuda. É. Desculpa quem gosta daquele aspecto de museu. Espaço para museu há vários. O cassino é um lugar de eventos. Isso. Belo Horizonte não pode perder isso para outras cidades limites. A gente tem que fazer isso acontecer. Gabriel, o aqui, conceito de museu né? hoje é museu vivo, não pode ser parado, E outra, empoeirado tendo lugares mais, de né? sendo utilizado para evento, não deixa de ser espaço de exposição, Perfeito. De visita de escola, mas você tem que Claro. transformar aqui numa grande caixa de luz, Isso. com os jardins do Burle Marx bem cuidados, com a orla frequentada e quem sabe até com um barquinho e a serenata indo para a casa do baile. Mas isso não foi a única marca do JK como prefeito. Ele não é um prefeito enfeite, que enfeita a cidade. Sim. Muito embora, hoje, se um prefeito fala, eu vou fazer algo com um arquiteto renomado, é capaz de alguém falar que é desperdício. Isso não foi um desperdício, porque isso até hoje é o nosso principal símbolo. E vem gente, é pouco utilizado, mas vem gente do mundo todo ver Potencial isso, porque isso enorme, foi né? o nascimento da arquitetura modernista brasileira. E Boa. não é à toa que é um patrimônio cultural da humanidade. Mas ele não descuidou de habitação. O conjunto IAPI foi feito para dar habitação a quem estava em favela, foi responsável pelo primeiro restaurante popular da cidade, cuidou de desenvolvimento econômico, empregabilidade, os índices de educação subiram. Aliás, eu li já algumas vezes o relatório da prefeitura do JK. É saboroso, porque é um cara que realmente pensava na cidade de maneira extremamente dinâmica. Uma curiosidade, Afonso Pena, ainda na época dele, tinha paralelepípedo. E você ainda não tinha. A Amazonas terminava na Avenida Itacolomi, hoje Avenida Barbacena. Não existia a Amazonas indo até Contagem. Né? Isso. Que, aliás, é um legado, eu vou criticar um pouco que ele deixa, porque aí governador ele vai fazer o complexo lá. Né? E hoje, os principais problemas de trânsito de Belo Horizonte são Amazonas e, podemos falar Antônio Carlos ou Cristiano Machado, no eixo centro-Contagem, centro-Pampulha. Porque foi um prefeito, até por influência da Carta de Atenas, Le Corbusier, muito rodoviarista. Amava um carro e descuidou da mobilidade pública. Não, mas ia pedir demais também, né? Pedir demais, mas é bom ter essa visão crítica. Mas é a visão crítica do Muito legado, para não Gabriel. ser aqui super puxa-saco de alguém que eu gosto muito. E para não ficar parado no tempo também, Porque né, Gabriel? BH, naquela época, tinha atrasos, mas tinha uma coisa que funcionava muito, que era a mobilidade. As linhas de bonde até a década de 40 era a coisa mais evoluída que o Brasil tinha em matéria de transporte coletivo. Então, esse é o dom de desconto do JK e também a ideia de uma verticalização pouco planejada. Muita coisa histórica tombou em Belo Horizonte por causa daquela pressa modernista de vamos botar tudo no chão e vamos esticar. Né? Mas fora isso, eu acho que é um prefeito que sacudiu a cidade e aqui, nós estamos com esse fundo na tua tela, não é à toa. Boa. Gabriel, segura aí. Porque é o seguinte, o Oscar que o Gabriel está falando, Oscar Niemeyer. E além do Gabriel, tem uma outra pessoa que a gente gravou uma entrevista muito importante, que é uma das filhas do JK, que vai falar um pouco dessa história que o Gabriel comentou aqui. Vamos lá, solta o VT, maestro. A gente está aqui com o exemplo da própria igreja da Pampulha, que foi construída nos anos que ele era prefeito da cidade. Quer dizer, quando o prefeito ele ainda era jovem, ele já tinha uma visão de apoiar a arte, incentivar a cultura, e não é à toa que ele fez coisas aqui, nesta cidade de Belo Horizonte, que são monumentos da humanidade. Quer dizer, se ele é nosso patrimônio humano, que ele é,
pelo menos para mim ele é um patrimônio humano, como político, como ser humano, ele deixou um patrimônio também físico, como a Pampulha, a Igreja da Pampulha, a concepção, Brasília, quer dizer, a dimensão do valor do nosso ser, o incentivo aos grandes arquitetos, desenhistas, aos operários. Ele tratava igualmente. Quer dizer, para ele, ter um Oscar Niemeyer, que era amigo íntimo dele, o Lúcio Costa, e o operário, eram todos iguais. Ele não fazia nenhuma diferença entre as pessoas. Ele somava as pessoas. Eu acho que isso era um valor. E eu acho que é por isso que essa nossa capela aqui de São Francisco, ela tem essa união. Você pega, foi um prefeito que construiu, com um arquiteto moderno, convocando todos os artistas que eram ainda desconhecidos, e para uma fé, que era a fé dele, que era católica. Então, ele conseguiu, em primeiro lugar, a fé que ele tinha, a fé que ele ia construir, que era uma coisa que para ele, como católico, também era importante. Como prefeito, construir. Agora, construir o quê? Construir o belo. Construir com pessoas ajudando. Então, o mais bonito que nós temos hoje da nossa igreja aqui da Pampulha é o que ela significou. E o que ela significa até hoje. São muito poucos os monumentos no mundo que têm esse significado de união de tudo. Porque antigamente, você pega a história antiga, os reis chamavam, mas eles nem iam lá, nem participavam, nem passavam a noite cantando com os candangos, não, porque nem tinha candango, era tudo escravo. O candango era espontâneo, eram pessoas que iam à carta de emprego, que é muito importante, quer dizer, ele gerou emprego. E isso também é uma coisa que a gente não pode esquecer dentro de tudo. E eu não sei quantas pessoas ajudaram a construir a Pampulha, em termos de operário, mas deve ter sido proporcionalmente até muito maior, porque não tinha os equipamentos que tem hoje. Mas a motivação era tão grande que estava todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Porque, eu vou dar um exemplo, quando ele foi a Brasília, na época da construção de Brasília, uma noite ele chegou para ele saía do Rio de Janeiro, ia para Brasília à noite para ver a construção e voltava de madrugada para o Rio, porque ele era presidente e tinha que estar lá. E ele sentava lá, um dia ele parou, chegou mais cedo e tinha os operários, estavam construindo. E aí ele chegou perto de um deles e falou assim, poxa, você está aí, você está misturando o quê? Aí o operário falou assim, mas o que você está fazendo? Eu estou construindo uma capital. Quer dizer, a resposta do operário foi a coisa que mais emocionou o papai. Eu estou construindo uma capital. Quer dizer, o operário era um parceiro na construção. E eu acho que a nossa capelinha, que é uma igreja, né, eu chamo de capelinha da Pampulha, ela é, vamos dizer, o primeiro marco dentro do espírito de JK, religioso, administrativo, intelectual e cultural. Oscar Niemeyer tinha trabalhado comigo quando eu era prefeito de Belo Horizonte, fazendo as obras da Pampulha, que tiveram também um renome mundial, porque, sobretudo, a igrejinha da Pampulha foi a primeira igreja de estilo moderno construída no mundo. Muito bem, nós conferimos aí um depoimento emotivo, né, da filha, de uma das filhas, inclusive essa filha adotiva do JK, falando da importância ali da igrejinha, e também, logo depois, o próprio JK, dizendo, né, do Portinari, da presença toda. Então, rapidamente, Gabriel, pincelamos aqui, não é, um pouco do que você já tinha falado. O que fica aqui para a gente fechar esse primeiro bloco do prefeito JK? Palavra ousadia, né? Uhum. O ano é 1940, certamente vários conselheiros falaram para ele, não faça isso, vai gerar problema, a oposição, isso e aquilo. Não, crise. Vou fazer. Isso. A igreja, por exemplo, é um espaço que só foi reconhecido religiosamente anos depois. Você veja que os responsáveis eclesiásticos não queriam utilizar o espaço de maneira religiosa por conta de um cão desenhado no altar pelo Portinari. Então, hoje você faz assim, você imagina 1940. Então a gente tem que agradecer o fato de ter tido um prefeito ousado que falou, não, vamos fazer.
Vamos fazer porque a gente não governa para hoje, a gente governa para amanhã, com a pressa do amanhã. E eu acho que o JK inspira a mim e tantos outros também por conta disso. Muito bom. Pegando carona nessa ousadia, eu preciso ir para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia. Valeu!